Começou? Boa noite, então. Seja muito bem-vindo à última palestra de um grande evento, né? Que honra minha ter sido convidado para fazer esse fechamento, representando aqui nada mais, nada menos do que quem? A Escola de Negócios e Seguros, que eu tenho certeza que você conhece e conhece muito bem. A escola ela tem passado aí por um momento de transformação, agregando cada vez mais valor para o mercado e trazendo novas soluções para você, corretor de seguros, e também para as seguradoras. E eu tenho a honra de ser professor da Escola de Negócios e Seguros e estar aqui hoje representando. Tenho certeza que eu tenho muitos aí de vocês que já foram meus alunos, participaram de alguma palestra, de algum evento, e hoje é um prazer a gente estar aqui nesse estúdio, né? Essa nova forma da gente se comunicar, para a gente poder trocar um pouco sobre o mercado, para a gente falar um pouco sobre o futuro do mercado e sobre o posicionamento de você, corretor de seguros. Como se posicionar nesse futuro tão desafiador. Agora, tenho certeza que nem todo mundo me conhece, né? Quem é Rodrigo Maia? O nome é até um pouquinho complicado, eu sei disso. O pessoal no estúdio está até rindo aqui, porque estava esperando chegar outra pessoa, quem sabe, né? Mas não. Inclusive, eu vou começar a mudar. Agora eu me apresento como Rodrigo Maia, o outro. Logo, para deixar bem claro, não tem parentesco. É importante deixar isso claro também, mas o nome sim é Rodrigo Maia. Todo o mercado de seguros há bastante tempo, entrei no mercado de seguros em 97, mas a minha história com o mercado de seguros ela não começa aí, né? Isso é bem interessante, é legal a gente falar um pouco de história. Eu lembro quando eu era pequeno, eu vim de uma família muito humilde aqui do Rio de Janeiro, eu sou carioca, hoje eu não moro no Rio, né? Eu brinco que sou nascido, criado e refugiado do Rio, apesar de amar a cidade maravilhosa, foi em busca de qualidade de vida em outro estado, moro em Santa Catarina, nossa cidadezinha que eu chamo carinhosamente de Nárnia, de tanto que eu gosto daquela cidade, é Pomerode, a minha pequena Alemanha, que eu adotei de coração, e hoje resido lá e fui convidado para vir para cá, mas eu fui nascido e criado aqui no Rio de Janeiro, vindo de uma família humilde. O meu avô ele era porteiro de prédio, né? E olha que interessante, porteiro de prédio, ganhava um salário mínimo por mês e tinha um seguro de vida. Tinha um seguro de vida na época de uma empresa chamada KPM. Será que alguém conhece? Hoje meu grande amigo Fábio Lessa, né? Eu prometi para mim que eu não ia falar nomes aqui, de tantos amigos que eu vi falar aqui desde ontem, eu estou acompanhando o evento, mas o Fábio é um grande amigo, que é da KPMisa, na época KPM, e meu avô tinha esse seguro. E eu olhava para aquilo, né? Sabe aquele olhar de criança desconfiada? Né? Cara, você... Por que, vô? Por que fazer isso? E sempre fui muito desconfiado com relação a isso. E aí quis o mercado, né? Quis o universo, vamos falar assim, que o meu primeiro emprego, de fato, dentro de uma empresa no mercado de seguros. Eu comecei minha vida profissional numa empresa chamada Icatu, que é uma das patrocinadoras desse evento, é minha cliente também na consultoria, eu não sou corretor de seguros, já falo sobre isso, e aí comecei minha vida na Icatu e fui me desenvolvendo justamente nessa área de desenvolvimento humano e organizacional. É o que eu sei fazer. Eu faço palestras. Palestras já fiz rodando o Brasil para o mercado de seguros em todos os estados, eu brinco que eu só não conheço um Acre, mas dizem que vão me levar para lá, eu estou esperando o convite, pode me convidar que eu vou, né? Só fala, marca a data que eu estou aí para fazer uma palestra, se tiver alguém aí de Rio Branco, do Acre, mas eu rodo esse país trazendo um pouco de conhecimento e provocando o mercado de seguros e a profissionalização desse mercado. Também, né, fui convidado para ser professor da escola, isso foi em 2002, e eu lembro até hoje, né, que eu olhava os profissionais que davam aula na escola de negócios seguros, na época foi nem SEG, eu olhava para ele e falava, nossa, que baita profissional é ele, até que chegou o dia de eu ser convidado para ser professor da escola. Hoje de manhã, inclusive, eu estava dando aula pela escola, nessa nova forma da gente trabalhar remotamente, aulas remotas, é um presencial, só que afastado, e eu sou um amante, eu sou um entusiasta do mercado de seguros. Hoje eu tenho a minha consultoria, que é a Lucros Consultoria, trabalho com desenvolvimento humano e organizacional, não só para o mercado de seguros, trabalho para vários outros mercados, e o meu papel é diagnosticar necessidades de pessoas e empresas e provocar, planejar, desenvolver essas empresas para que elas possam alcançar os seus objetivos. E hoje eu estou aqui para a gente discutir um pouquinho sobre o papel do corretor exatamente nesse mercado. O nome do evento, né, eu acho muito interessante, que inclusive foi falado no painel anterior sobre conexão, a necessidade de conexão. E aí não tem como, né? O Anderson estava brincando com o Anderson antes de começar, que ele me deu o horário de chegada, mas não me deu o horário de saída. Eu falei, o problema é dele que não me disse. Ele falou, não, Rodrigo, tem que tomar cuidado. Eu falei, não, até meia-noite é noite, então tá tranquilo. Mas então, me lembra uma história que eu acho que a gente precisa falar aqui, da antropologia. Olha que coisa, eu não ia nem falar sobre isso, mas o nome do evento, ele me remete a isso, até para você entender a importância da gente estar conectado. A antropologia, ela diz que num cenário
né, de histórico, a gente tem diversas eras de poder na sociedade. Então isso começa desde lá de trás. O poder dos índios, da Mãe Terra, da Pachamama, aquele poder natural. Depois disso, chegam os portugueses, com os portugueses as armas, poder pela força, colonização, e aí sim, é o poder pela força, colonização que é feita em território brasileiro. O tempo passa, mas junto com os portugueses chegaram também os católicos, a igreja, para fazer todo o processo de catequização. E nesse processo de catequização, o poder pela fé. Quem tinha mais fé era considerado o mais poderoso. As coisas vão evoluindo, ciclo econômico do ouro, do café, da cana, sim, o poder econômico. Quanto mais dinheiro você tinha, mais terras, mais escravos, mais poderoso você era considerado. Depois Brasil República, poder político. Depois, é até complicado falar sobre isso, né? Golpe militar ou não, mas não vou entrar nessa, pelo amor de Deus, não caio nessa armadilha. Mas tivemos aquele advento militar, se foi golpe ou não, cabe a cada um decidir, mas era o poder hierarquizado. Ou seja, quanto maior é a sua patente, mais poder você tem perante a sociedade. O tempo passa, década de 70, década de 80, e aí começa a ser falado no poder da informação. Só que informação não é poder. Eu sou professor de faculdade, eu dou aula justamente sobre inteligência competitiva. Informação não é poder em lugar nenhum, a não ser que você saiba trabalhar a informação, né? Você pega a informação, você trabalha aqueles dados que estão ali para transformar em conhecimento. Esse conhecimento vai influenciar no teu processo decisório e esse processo decisório vai gerar, obviamente, para você resultados. Aí sim, informação é poder, porque você teve resultados. E aí o tempo vai passando e hoje, né, hoje não, há uns 10 anos atrás, a antropologia vem de novo e fala, ô, para, não está aí nesse processo de informação não. O poder agora está na capacidade que a gente tem de se conectar, na conexão, se conectar com as pessoas certas, se conectar com aqueles que têm conhecimento ou têm acesso ao conhecimento. E é aí que está o verdadeiro poder. Então a minha pergunta para você é, como é que está a sua habilidade de conexão? Com quem você está se conectando? Aqui é um evento de conexão no mercado. Várias pessoas passaram por aqui. Então, que tal aproveitar essa oportunidade para você se conectar cada vez mais e adquirir conhecimento? Formar essa grande rede de conhecimento que é fundamental para o mercado. A próxima década, eu tenho dito que vai ser uma das mais desafiadoras, não só para o mercado de seguros, mas para todo e qualquer profissional. O quanto você está preparado para ela? A minha afirmação é, e não é de Darwin, como alguns acham que é, não tem nada escrito que diga que seja de Darwin, apesar de muitos falarem isso. Mas se foi dele ou não, um pouco me importa. O importante é que faz todo sentido. Quem vai sobreviver na próxima década não vai ser o mais forte. Não serão os maiores grupos, quem tem mais dinheiro, não. Quem vai sobreviver na próxima década é aquele que tiver a melhor capacidade de se adaptar. A capacidade de adaptação que vai fazer toda a diferença para você, corretor de seguros, seja você pequenininho ou seja você grande. Né? Eu estou falando de novas possibilidades no mercado que talvez a gente até agora nem pensou nessas possibilidades. As insurtechs chegam cada vez mais. Junto com as insurtechs, novas possibilidades de seguros, eu tenho uma regulamentadora que começa a trabalhar um tal de sandbox, caixa de areia, para testagem de produto. Será o quanto que você tem lido sobre isso? Será o quanto que você está antenado sobre isso? Tudo isso é a nova década no mercado de seguros. Novas possibilidades, novos produtos. Foi falado aqui em um dos painéis que no futuro o carro vai ser uma cápsula de transporte. E possivelmente não vai ser sua, vai ser de alguém, vai estar compartilhada. E aí? Você vende seguro de automóvel. Eu achei interessante, inclusive o Dória, agora eu estava assistindo o painel do Dória, e o Dória falou, o corretor tem que entender, né, que existem outros mercados. O corretor, você, corretor, tem que ir para o Vida. Por que o corretor não vai para o Vida? E a minha vontade era levantar a mão e falar assim, posso entrar no painel e responder? Por quê? Porque é completamente diferente quando eu falo de ramos elementares. É quando eu falo de gestão ativa e gestão passiva. Gestão ativa, né, que é o que o Vida, a Previdência exige do corretor, é aquela coisa de provocar o funil de vendas, ir atrás do cliente, identificar expectativas, identificar oportunidades, fazer uma venda de forma consultiva e, para isso, desculpem o termo técnico, mas eu vou quebrar o protocolo, tem que levantar o bumbum da cadeira para fazer. Ninguém vai te ligar para falar, cara, vem aqui porque eu tenho um seguro, acordei hoje com a vontade
de fazer um seguro de vida. Talvez até agora, com essa tal de pandemia, esse cenário possa mudar um pouco, mas não vai ser ainda aquilo que o corretor está acostumado quando fala de ramos alimentares, que o cara, antes de pensar em comprar o carro, ele já cotou o seguro, para ver se é aquele carro que ele vai comprar. Ele não cota o seguro antes de ter filho. Será que não deveria fazer isso? Será que não é mais importante para ele? Então, quando a gente para analisar, o mercado precisa mudar a cultura e o corretor precisa entender o que é a gestão ativa, de ir atrás de cliente, identificar oportunidades, e aí sim ele vai ver o quanto vida é fundamental para a carteira. Vida, previdência, ou seja, são os dois P's do mercado de seguros, né? O P de planejamento e o P de proteção. Eu brinco que eu fiquei lá em 2002, eu fiquei com inveja do Kotler, que o Kotler fala que o marketing tem 4 P's. Falei, cara, mas seguro não tem P nenhum? Tem 2. Planejamento e proteção. Todos os produtos de seguros ou são de planejamento ou são de proteção. Não adianta eu ficar focado só num segmento e ser representante de produto. Eu não posso representar produto. O corretor não pode representar produto. Eu estou cansado de falar isso. Não dá mais para o corretor ser especialista num produto que é massificado, porque o teu cliente de alto quer vida, ele quer residência, ele precisa disso, ele vai contratar isso com quem se não for com você? É com o teu concorrente, é com aquele que está oferecendo. O negócio, até vou dar spoiler, né? Eu ia falar depois, mas já vou adiantar. Vamos parar com essa história. E eu sofro de sincerocídio, né? Eu falo exatamente o que eu penso. Vamos parar com essa história de que, porque o órgão regulador tem que cuidar da gente. Porque não sei quem tem que cuidar da gente. Sabe quem tem que cuidar do corretor de seguros? Você tem ideia de quem tem que cuidar do corretor de seguros? É o cliente dele. Ou seja, a sua conexão com os teus clientes tem que ser tão forte, porque só isso vai fazer você sobreviver no futuro do mercado. Vamos parar de tentar se enganar. Vamos parar de tentar se enganar. É o cliente que vai fazer a sua existência. Rodrigo, de onde você tirou isso? Trago exemplos. Trago para provar que eu não estou mentindo, né? É importante isso. Que exemplos que eu posso trazer para você? 2, basicamente. 2 exemplos. Primeiro deles, mercado imobiliário. Você é obrigado a contratar um corretor imobiliário? Não. Por que você contrata um corretor imobiliário? Rodrigo, porque fica mais rápido, né? Facilita o... Opa! Ele conecta... É por isso que você contrata um corretor imobiliário? Tá bom. Não, mas não vamos falar de mercado imobiliário não, porque corretor de seguros não gosta de falar de mercado imobiliário, porque confunde. Não, isso é uma coisa, outra... Beleza, tá bom, tranquilo. Tá bom, desculpa, não era essa a ideia. Vamos para outra. Vou falar de um mercado que talvez você não conheça, porque eu também não conhecia até há pouco tempo. Até atender uma empresa que trabalha com isso. É o shipbroker. O que é o shipbroker? Ele não é um corretor de seguros, mas ele é um corretor de transporte, não de seguro de transporte, de transporte. O que o shipbroker faz? Ele tem o conhecimento de todos os navios, de todos os armadores que estão em todos os oceanos do planeta Terra. E aí você tem uma carga para mandar daqui para a China. Você pode passar a mão no telefone e começar a ligar para os armadores. Armador tal, tem... Cara, você vai demorar uma infinidade, se duvidar vai pagar um preço altíssimo para transportar essa carga. Agora, você pode ligar para um broker. E o que esse broker vai fazer? Vai pegar a sua necessidade, que é aquilo que você precisa, vai mapear, ele já tem mapeado todos os navios, armadores nos oceanos, e vai dizer, olha, a tua carga, é melhor a gente mandar em navio único para a China, saindo daqui um mês daqui. Ou não, vamos dividir a sua carga em 3 partes, e eu vou mandar em 3 navios que têm espaço, mas estão indo para a China. Um essa semana, outro na próxima, outro na próxima. Vai sair muito mais barato. E a minha pergunta para você é, o cliente tem que contratar um corretor? Ele é obrigado a contratar um corretor? Tem alguém lá falando isso para ele? Não. Então por que ele contrata? Porque aquele corretor, o shipbroker, né, o broker de navio, ele agrega valor ao negócio. Ele traz um diferencial ao negócio. Ele economiza tempo, ele economiza dinheiro, ele aumenta a qualidade do transporte, porque ele sabe em qual armador ele está colocando a carga, evita acidentes, impactos ambientais, uma série de coisas. Então ele agrega valor. Então, a grande questão da sobrevivência do corretor de seguros está exatamente aí. O quanto você agrega valor na relação com os seus clientes. O mercado de seguros, a gente fala que é óbvio, ele exige muita confiança entre o cliente e o corretor de seguros. Só que eu quero parar e provocar para você analisar se essa confiança também não pode ser provocada por outras instituições.
Me preocupa muito, muito e muito mesmo, porque eu também tinha essa crença, né? Me preocupa muito que as máquinas não podem substituir os seres humanos nas relações comerciais. Eu também tinha essa crença. Até um dia, pela própria Escola de Negócios e Seguros, eu bati um papo com um cara chamado Flávio Abdenur, falando sobre, é um especialista, um pós-doc em inteligência artificial, em Big Data, e aí a gente preparando a live, né, conversando com o Flávio, mas Flávio, pelo amor de Deus, máquina nunca vai ter empatia. E aí ele vira para mim e pergunta, mas Rodrigo, quem te falou isso? Eu falei, não precisa me falar, Flávio, é óbvio. Máquina não tem empatia. Ele falou, então calma aí, vamos lá. O quanto você se esforça para ter empatia? O quanto você analisa o outro, entende o outro, se conecta com o outro, é um esforço. Com umas pessoas temos mais facilidade, com outras pessoas a gente tem menos facilidade, até porque nem sempre eu conheço o outro, nem sempre eu conheço você que está aí do outro lado. Então, óbvio que o esforço é, em alguns momentos, hercúleo. Agora, e a máquina? Que sabe exatamente quem você é. Sabe exatamente aquilo que você fez no verão passado. Sabe o que você gosta, o que você não gosta. O que faz a sua pupila dilatar. Como você se comunica, como você troca. E ela vai ter a habilidade de adaptar tudo para poder se conectar com você da melhor forma possível. Sim, isso é um futuro que bate a nossa porta. Quando a gente fala de futuro, eu analiso que a gente tem que se conectar, usando essa palavra, com algumas dimensões. E a primeira delas é tecnologia. Então, já que a gente está falando de tecnologia, vamos lá. Inteligência artificial, primeira das coisas. O quanto a inteligência artificial vai influenciar no mercado de seguros. O quanto a inteligência artificial pode influenciar na sua forma de comercializar, na sua forma de vender. E eu não estou falando isso de daqui a 20, 30 anos, não. Estou falando da próxima década, tá? Se liga na missão que a próxima década está aí. Segundo, vamos lá. Big Data. Todas as informações disponíveis. O cliente abrindo espaço ou não para você consultar. Tudo vai depender, LGPD, tudo aí entrando. E aí você podendo entrar, acessar essas informações ou não. Blockchain, que é exatamente isso. Eu sei que você fez no verão passado. Computação quântica. Uma capacidade absurda de compilar esses dados, de trabalhar esses dados. Uau! E tudo isso sendo multiplicado por um negocinho que a gente está achando que é para, deixar o celular mais rápido. 5G. 5G não é para deixar o celular mais rápido. 5G é para conectar tudo numa velocidade absurda. Testes de velocidade de internet foram feitos há 2 semanas atrás e seria possível baixar toda a biblioteca da Netflix em menos de 1 segundo. Você tem ideia de que velocidade é essa? Não sei nem o que você faria com toda a biblioteca da Netflix, mas baixar em menos de 1 segundo. Não é 5G, isso é evolução. Mas só para você ter ideia de aonde a gente pode chegar. E tudo estando conectado, tudo aí funcionando, né, em perfeita harmonia. Isso vai mudar, inclusive, a forma das seguradoras fazerem subscrição. Eu vou precificar a vida de acordo com o comportamento de cada consumidor. Aquilo que ele faz, aquilo que ele deixa de fazer, as informações que o reloginho dele está passando de batimento cardíaco, de exercício, ou até de alimentação. Além da tecnologia, um outro ponto que eu tenho que ficar atento, consumidor, o cliente, o comportamento dele. O que esse comportamento vai mudar? O que ele vai querer? Em que ele vai estar interessado? Está claro para a gente o quanto a pandemia provocou mudanças com relação a isso. Se o risco era algo extremamente distante, o risco passa a ficar muito mais próximo agora. Porque todos falam sobre isso. Se antes o brasileiro se achava Highlander, comigo isso nunca vai acontecer, ele olha para o lado e fala, eu sou provedor financeiro, isso pode acontecer. Ele está dentro de casa, ele começa a pensar na possibilidade, que agora é o lar e é o escritório, ele começa a pensar na possibilidade de, como se diz aqui no Rio, né, de dar ruim. Vai que queima. Vai que alguma coisa quebra. Será que um seguro residencial não é válido? Então ele começa a repensar a relação que ele tem com os riscos. Então eu tenho que olhar para o cliente, olhar para o futuro do cliente. O que ele vai querer? Não como cliente, tá? Mas como ser humano, que é algo extremamente mais complexo. Um outro ponto que eu tenho que analisar quando eu olho o futuro, regulação. O quanto a regulação vai mudar? O que a SUSEP vai fazer de diferente? Para com essa história de, porque tem a SUSEP não sei o quê, porque o Sincor não sei o quê. Para com isso.
E vamos começar a analisar de forma racional o que está acontecendo com o mercado. Quais são as tendências futuras do mercado. Antes de qualquer coisa, você, corretor de seguros, é empreendedor. Não importa se a onda vai na direção que eu quero ou não. Importa que eu vou pegar. Aí que está. Eu vou surfar, independente da direção que ela vá. Então, qual é a regulamentação? O que a SUSEP prevê de regulamentação para o mercado na próxima década? Se a gente falar de passado e presente do mercado de seguros, é um grande commodity. Seguro de vida é igual em tudo que é seguradora. Não tem espaço para inovação. Eu costumo dizer que o mercado de seguros nunca mais vai ter o voo de cruzeiro que ele teve ao longo dos últimos 20 anos. Ah, Rodrigo, você está brincando, né? Você não estava no mercado. Com todas as oscilações, você está falando que foi um voo de cruzeiro? É porque você não sabe o que está para vir. E olha que eu não sou mensageiro do apocalipse, não. Só estou olhando aí as possibilidades. O quanto a gente vai ter que mudar e, mais uma vez, se adaptar. Novos produtos. Imagina você pegar, né, quem é cliente aí, Nubank, por exemplo, imagina você pegar o seu celular e aí você falar, vou fazer uma viagem, deixa eu aumentar o capital segurado do meu seguro de vida. Aí você pega o dedinho e escorrega na tela do seu celular e aumenta o capital segurado porque ele já está pré-aprovado ali. E aí paga uma fatura extra. Ah, Rodrigo, mas isso não é possível. Calma aí, quem disse que não é? Pode não ser hoje, mas eu não sei o que vem de regulamentação para frente. Então esse é outro ponto que você tem que se conectar, produtos. O mercado está para trazer produtos e para surgirem produtos completamente diferentes daquilo que a gente até hoje conhece. Produtos que vão quebrar paradigmas. Produtos que você, corretor de seguros, vai ter que sentar e estudar, entender esses produtos. E detalhe, quando você entender esses produtos, outros virão. E outros virão. Essa é a dinâmica que o mercado precisa ter, até para ele poder se adequar à velocidade das mudanças. Nada está mudando rápido demais. Só muda rápido demais quando eu uso como referencial o tempo passado. Agora, quando eu paro para pensar no tempo futuro, eu chego à conclusão que está mudando devagar demais, filho. Vai aumentar a velocidade. E aí, embarca ou surta? Duas opções. Eu prefiro embarcar. Surtado eu já sou, então é melhor embarcar. Mas para pensar que se você não aproveitar as chances que o mercado está te dando de ir surfando na onda, pegar uma onda lá na frente é muito mais difícil. Pergunta para qualquer surfista. É muito mais difícil. Então, produtos é uma nova possibilidade. O quanto que vai ter de mudança de produto? Um outro ponto, distribuição. Isso impacta diretamente você, corretor de seguros. Quem vai distribuir seguros no mercado segurador brasileiro? Não sei. Ah, Rodrigo, mas... não sei. É aquilo que foi falado no painel. E vou ser muito sincero, as seguradoras, por favor, não me levem a mal. Mas a seguradora ama o corretor de seguros até a página 2 também, né? Porque se ela precisar de outros canais de distribuição para sua sobrevivência, não tenha dúvidas de que é isso que ela vai fazer. Como qualquer empresa faria. Então, o corretor de seguros não tem que jogar a sua boia de salvação lá na seguradora. Ah, não, porque essa seguradora vai sempre trabalhar com corretor de seguros. Eu tenho que jogar minha boia de salvação lá no cliente e falar, esse cliente vai sempre querer trabalhar com um corretor de seguros, que agrega valor à relação. Ah, porque a autarquia, ela vai obrigar, ela tem que obrigar que o corretor de seguros seja o único profissional do canal de distribuição de segurador. É lindo isso, mas não funciona mais. Lá em 1900 Coca-Cola de rolha talvez funcionasse, agora não funciona mais. Então você tem que investir aonde? Você tem que investir no teu cliente. Então, vamos olhar a distribuição. O que vai acontecer? Novos modelos de distribuição, novas possibilidades de distribuição, modelos inovadores de distribuição. Ah, o corretor de seguros, o cliente ele não confia, né, quando se fala de seguros. Não. Tem marcas hoje que se falar para o cliente, deita aí que eu vou pisar, o cliente deita. Eu não estou falando de seguros não, tá? Pergunta para um Apple maníaco, o que ele não faria pela Apple? Pergunta para um Google maníaco, pergunta para um Nubank maníaco, porque ele é fã da marca, ele acredita na marca, ele tem uma relação de confiança com a marca. E muitas vezes eu ainda vejo, o corretor de seguros fortalecendo a marca da seguradora e não a dele.
Vamos entender que o cliente, ele não faz nenhum curso na escola de negócios e seguros para se habilitar como cliente de seguros. Não existe isso. Ele não sabe a importância de um corretor de seguros. Para ele, é aquele rapaz da... Como é que é o nome daquela empresa? Não vou falar o nome da seguradora não, mas aí fala o nome da seguradora. Ah, é aquela moça que trabalha naquela empresa e olha a outra seguradora aparecendo aí. Mas, e a marca da corretora? E quem é a corretora de seguros que está ali? Quem é a corretora de seguros que estudou, se habilitou, se aperfeiçoou na escola de negócios e seguros para prestar o melhor atendimento para ele e que para cada cliente parece que ela trabalha numa empresa diferente, porque ela trabalha na seguradora e não na corretora do cliente. Isso muito por culpa do próprio corretor de seguros, que deixou de representar o seu próprio negócio perante ao seu cliente. Então, reforçar a sua marca, reforçar a sua competência, reforçar as suas certificações, agregar valor, trazer novas possibilidades de negócios, para aí sim se fortalecer como distribuidor. E último ponto, quando a gente fala de futuro, concorrência. Quem serão os seus concorrentes? Quem serão os seus concorrentes? O que eles vão fazer de diferente nesse mercado? Talvez o seu concorrente, seu maior concorrente, talvez ele nem exista ainda. Talvez ele ainda vá nascer, mas ele vai tirar o seu sono. Ele vai te incomodar. O que eu quero fazer aqui é provocar você para sair dessa tal zona de segurança que o mercado de seguros deixou a gente há muitos anos, eu também, porque eu trabalho fortemente dentro do mercado, e sair dessa zona de segurança de crescimento de 2 dígitos, sequencial, inclusive em momentos críticos, como foi 2019, crescimento de 2 dígitos em 2019, que foi um ano terrível para vários mercados. E a gente se apega a isso e fala, não, está tudo bem. Time que está mexendo, não se muda. Só que a regra do jogo está mudando. E o teu cliente já está percebendo isso. Então não adianta depois reconhecer que a regra mudou e que nada foi feito. Está na hora de fazer alguma coisa. Então o primeiro ponto que eu quero trazer para você é analise o futuro do mercado. As informações estão disponíveis. Eu estou trabalhando num programa de inovação junto a uma empresa do mercado de seguros, a uma grande empresa do mercado de seguros. E aí, durante uma das aulas que a gente teve, dos encontros que a gente teve, eu fiz um levantamento só de informações que tinham saído nas 2 últimas semanas na mídia, que englobava o futuro do mercado. É assustador. A quantidade de coisa que pode acontecer. E aí eu pergunto para você, você está lendo isso? Agora, você está lendo isso com viés racional ou com viés emocional? O emocional olha e fala, não acontece não. Isso? Ah, daqui a 20 anos só. Conheço o mercado de seguro, estou nele há muito tempo. E aí, eu tenho que lembrar de algo que foi falado ontem na abertura do evento. Esquece a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser para sempre assim. Esquece isso. Não dá. O mercado de seguros está passando por grandes transformações e vai continuar passando. Se você não entender como se adaptar a esse mercado, como crescer dentro das oscilações, dentro de um conceito de volatilidade, talvez você venha sofrer muito. Então, estar preparado para esse turbilhão de coisas é fundamental para você. E aí, como eu já falei, a sua boia é o cliente. O que você tem feito de diferente para o seu cliente? Eu vi vários dos painéis, né, das palestras aqui, ao longo de ontem, e eu não vi, infelizmente, ninguém focar, mas focar pesado. Talvez eu tenha perdido uma ou outra, pode ser isso daí, mas até porque eu tive que dar aula no meio e tudo, mas eu não vi ninguém focar, por exemplo, em Customer Experience, experiência do cliente. Qual é a jornada do teu cliente a partir do momento que você atende ele? Será que ele percebe que a partir do momento que você atende ele, ele virou o seu cliente e a jornada dele começou? Ou será que ele nem reconhece a sua corretora e, mais uma vez, reconhece aquela empresa que está por trás? Que é a provedora do produto, né? A fornecedora do produto. Como é que é a jornada do seu cliente dentro da sua carteira? E dentro dessa jornada, como é que são as experiências desse cliente com você? Ora, bolas, Rodrigo, o que isso tem a ver com vendas? O que tem a ver? A gente está falando o tempo inteiro aqui de trabalhar cross-sell, venda cruzada, upsell. E se você não conseguiu identificar ainda qual é a experiência que o seu cliente tem com você, as coisas vão ficar muito bem complicadas.
cada um dos pontos de contato que o seu cliente tem é um ponto de experiência. Em cada um desses pontos de contato, você tem que trabalhar com uma coisa que é chamado, dentro aí do mundo teórico contemporâneo, obviamente, de wow factor, fator uau. Ou seja, eu vou surpreender o meu cliente em cada contato que ele tiver comigo. Eu vou superar as expectativas dele em cada contato que ele tiver comigo. Só que o que acontece? Vamos para a realidade? Ele fecha o seguro dele do auto com você e você vai voltar a encontrar com ele quando? Lá na renovação. Se é que você vai voltar, né? Porque o meu corretor da última vez não voltou na minha renovação. Acredita? E tem muito no mercado que faz isso. Eu costumo chamar esse corretor de corretor Doril. Conhece? Vendeu, sumiu. Buf. Desaparece da vida do cliente. Porque ele está ligado, ele está conectado à venda e não ao cliente. Não às necessidades desse cliente. Não em atender aquilo que esse cliente precisa. Estou cansado de ouvir o corretor falar, não, mas o cliente ele só quer preço. Para! Tem cliente que só quer preço, sim, isso é fato. Isso tem em todo e qualquer mercado. Só que não é a maioria. O cliente ele quer qualidade, ele quer um corretor para chamar de seu. Ele quer um corretor que ele possa confiar. Que é um cara que ele sabe que não trabalha para nenhuma seguradora. Não tem nenhum interesse por trás. Não tem que bater uma determinada meta para manter o seu emprego. Mas é um cara que está ali para identificar quais são as necessidades dele e, a partir disso daí, desenhar as melhores soluções no que tange planejamento e proteção. PGBL, VGBL, seguros resgatáveis, tudo de planejamento de futuro. Proteção, vida, residencial, automóvel e por aí vai. Mas os 2 P's, dentro da linha da vida do cliente, do conceito de lifeline, não podem se perder. E, infelizmente, o corretor não migra para outros produtos, e muitos continuam muito especialistas em determinado segmento, porque ele não consegue entender como fazer essa mudança se o seu telefone não para de tocar com o cliente pedindo a cotação do seguro do carro dele, por exemplo. Então é um processo que também não vai acontecer de uma hora para outra. É uma migração que deve ser feita. Mas o que tem que acontecer nada mais é do que o seu cliente reconhecer em você um provedor de soluções. Alguém que ele possa confiar. A provocação nessa palestra é sobre o corretor de seguros, um vendedor focado na venda, conectado na venda ou conectado na consultoria. É claro que você nunca vai deixar de ser vendedor e não pode deixar. O viés de vendas, o incômodo do vendedor tem que estar com você, mas não daquele vendedor que vende a alma ao diabo. Não é esse o objetivo. O objetivo é você olhar para o teu cliente e sacrificar, inclusive, em algum momento, o seu ganho para que esse cliente tenha o produto que, de fato, ele precisa. E por falar nisso, você já parou para pensar que o grande desafio do corretor de seguros é equilibrar 3 agentes nesse processo, o interesse de 3 agentes nesse processo? Conta comigo. Primeiro é o interesse do seu cliente, é óbvio. Ele não pode ser deixado de lado de forma alguma. Segundo, é o interesse da seguradora. É o player, ela que traz o produto, ela não pode perder nessa relação. E terceiro, quem é o terceiro agente desse equilíbrio? É você, corretor de seguros. O corretor também tem os seus interesses e tem que manter esse equilíbrio, porque dentro dessa relação quase que simbiótica, se alguém perde, ela não é sustentável. Ela não é duradoura, ela não se mantém. Ou a gente entende e arruma uma forma profissional de equilibrar esses 3 interesses, ou as relações não vão se manter. Em alguns momentos, você vai ter que sacrificar o teu ganho em detrimento do teu cliente. A seguradora vai ter que abrir mão em dado momento da sua margem para poder viabilizar um negócio. E é essa dinâmica que o mercado exige. Mas a saída, a boia de salvamento do corretor de seguros é o cliente. Muitos me perguntam, inclusive, Rodrigo, agora o povo morre de coração de uma vez, né? Não me xinga no YouTube não,
tá? Vamos tentar manter a amizade, vamos ser amigo, tá? Pode até adicionar lá, só cuidado para não adicionar o moço de Brasília, que é diferente, tá? Mas pensa comigo. A pergunta é, Rodrigo, o corretor de seguros vai acabar? Se chama pausa dramática. Será? Vai. Vai. Corretor de seguros vai acabar. Isso é fato. Corretor de seguros vai acabar. Todo e qualquer intermediário vai acabar. A questão é quando ele vai acabar. A questão é quando ele vai acabar. Para te explicar isso e para defender a minha teoria, eu pego emprestado a pirâmide demográfica do IBGE. Como é que é a pirâmide da década de 80? Quem estuda Previdência sabe, dou aula de Previdência, né? Então, quem estuda Previdência sabe. Década de 80, pirâmide etária, linda, né? Uma pirâmide. Eu, criança na escola, falava, nossa, olha quanta criança tem para brincar, que fantástico. Aquela pirâmide, base de jovens, topo de mais velhos. Só que a pirâmide, com o passar do tempo, ela foi mudando. Eu costumo brincar, se você viu Vingadores, né? Eu costumo brincar que a pirâmide, ela sofreu o efeito Thor. Você viu o último Vingadores, o efeito Thor? Né, depois que ele fica ali naquela depressão, ganha uma barriguinha. A pirâmide ganhou a sua barriguinha. E no meio, ela inchou. Que é o que a gente chama de bônus demográfico. Nunca tivemos tantas pessoas em idade economicamente ativa no Brasil. Nunca. Por isso está tudo lotado. Cinema está lotado, estacionamento, trânsito, está tudo lotado, restaurante, tudo lotado. Porque a gente não se planejou para isso. Então, ali no meio, é muito grande. Essa galera do meio, ela vai manter você corretor de seguros. Pode ter certeza. Ela vai estar mais exigente, mas ela vai manter. Só que a geração que vem depois dela, conforme ela for se distanciando dessa geração que está no bônus demográfico agora, ela vai cada vez mais querer menos uma figura de um intermediário. Então eu chego a arriscar que talvez daqui a uns 100 anos, pode ser que o corretor de seguros, assim como todos os intermediários, passem por uma transformação. Tenho que, de fato, se reinventar. Até lá, não. Até lá, o corretor continua existindo. Só que, não no modelo atual. Não no modelo de representante de seguradora ou representante de produto. Aí que está. Corretor como consultor do seu cliente. Especialista em identificar necessidades e oferecer soluções. Um cara que não se cansa, é sedento por estudar, por adquirir conhecimento. Quero conhecer mais de mercado financeiro, quero conhecer mais de gestão de risco, quero conhecer mais sobre aspectos atuariais, quero ser especialista em todos os produtos que eu posso comercializar na minha corretora. Então ele vai atrás disso tudo e está sedento, ele não descansa, ele é um eterno incomodado, que tem a ver com algo que vocês ouviram aqui no evento, né? A atitude do corretor de seguros. Corretor de seguros que não sair dessa zona de conforto é o corretor de seguros que, sim, vai acabar muito antes desses 100 anos. Então, a mudança de postura, ela é fundamental. Resgatar o propósito do corretor de seguros é fundamental. O propósito do corretor de seguros não é, e nunca deveria ter sido, bater meta e vender produto para a seguradora. Eu estou cansado de ver seguradora fazer day disso, dia daquilo, mês daquilo. Teve um evento até do CVG aqui no Rio que eu falei sobre isso. Seguradoras adoraram a hashtag, só que não, né? Mas eu estou cansado disso. Por que não faz o dia do cliente? De identificar a necessidade do cliente, fazer ações de cross-sell e de upsell. E de downsell. Downsell, Rodrigo? Você está falando sério? Tô. Por que nenhuma seguradora fala de downsell? Por que nenhum corretor fala de downsell? Porque se eu já vendi, não sou bobo de diminuir o que eu vendi, né? Você não é bobo de fazer isso, mas você é bobo de cancelar o cliente, né? De perder o cliente. Porque a vida dele passou por alguma readequação e aquilo que ele tinha contratado não é mais aderente à necessidade atual dele. E talvez ele tenha que fazer um downgrade naquilo que ele tenha. E talvez esse downgrade daquilo que ele tenha viabilize até a contratação de um outro produto que seja de necessidade dele. Mas eu continuo focado em um único produto, eu não sou multiproduto. Corretor de seguros, eu falo isso muito na escola, na formação. Primeira coisa que um corretor de seguros deve definir é para quem ele vai vender. Acabou. Para quem eu vou vender? Aí depois ele vai perguntar, o que esses caras querem? O que meu público-alvo quer comprar? O que ele precisa? Não é nem o que ele quer, é o que ele precisa comprar.
Porque é óbvio que pode ser que ele nem queira, né? Ele não sabe, então ele não quer. Mas o que ele precisa comprar? A partir desse momento, eu vou para o mercado e vou identificar quais são as seguradoras do mercado, especialistas nessas soluções. E ali eu vou escolher os meus parceiros. Ali eu escolho os meus parceiros. E aí, com base nisso, quais os produtos que eu vou utilizar desses parceiros que eu preciso. Então, esse é um mix, que é uma definição estratégica do corretor de seguros. Então, quando eu falo de pegar a boia do cliente, eu separei isso em algumas etapas para você. Eu adoro separar em etapas, né, em partes. Acho que é o costume da tabela do açougueiro que a gente vê lá em seguro de pessoas, né? Então, como diria Jack, vamos separar por partes. A primeira delas está em reconhecer o teu papel. Reconhecer o teu papel social como corretor de seguros. O teu propósito. Para pensar da importância que você tem dentro da economia e na vida das pessoas. Tudo aquilo que você oferece para essas pessoas. Algo que eles sequer têm conhecimento. Por quê? Porque não tem curso de educação financeira lá no ensino médio, nem lá no ensino básico, no fundamental, nem na faculdade tem. A pessoa não sabe o que é proteção financeira. O brasileiro, ele tem um costume de viver sempre 1 ou 2 níveis acima daquele que ele pode viver, gastar mais do que pode, porque ele não aprende a importância de criar uma reserva aí de garantia para alguma determinada emergência. Se ele não sabe fazer isso, que é o básico, imagina seguro, né? Seguro para ele ainda é supérfluo. É gastar dinheiro. É ser enrolado por alguém. Então, o teu papel é mostrar para ele que não é. É necessidade básica, pirâmide de Maslow, segundo degrau, proteção. Proteger as suas conquistas e garantir um futuro, até para ele e para os seus familiares, é base. E ele está preocupado com o seguro do carro dele. Acorda para a vida, filho. Você é provedor financeiro. Se você vier a faltar, o que vai acontecer? Eu não estou mais em 97, quando eu entrei no mercado, mas eu ainda ouço isso. Então, o papel do corretor de seguros é chamar o cliente, falar, vem cá, deixa eu te contar algumas coisas. E provocar ele para que ele entenda do que ele precisa. Quais são as necessidades que ele tem. É chamar o cliente e ao invés de virar para ele e falar, vamos fazer a cotação aqui do seu vida. Não é isso. É olhar para ele e fazer uma série de perguntas a ponto de você poder desenhar para ele um estudo de soluções que ele precisa contratar, não prioritariamente. Né? Umas agora, outras depois, mas não tudo ao mesmo tempo. Mas são coisas que ele precisa ter para se proteger mais. Cadê o corretor de seguros fazendo esse papel verdadeiramente, genuinamente consultivo? Aonde é que está esse corretor de seguros? Aonde ele se perdeu na história? Alguns fazem isso até de uma forma, muito natural. É deles, é nato. Mas outros não conseguem fazer. A cegueira do dia a dia tira disso daí. Até mesmo porque falta estratégia. E é o segundo ponto. Definir estratégia. Objetivos claros de onde você quer chegar. Isso já foi falado aqui. Hoje o contador falou sobre isso aqui. O contador fez a palestra para vocês. Ontem foi falado do corretor ter os objetivos claros, definidos. E aí você pergunta para o corretor, tá, mas quais são os seus objetivos? Então. Quando começa com então, já sabe que, né, não tem o depois. Eu me lembro muito de Alice no País das Maravilhas. Né, quando ela vira para o gato, e ela pergunta para o gato, gato, qual caminho eu devo seguir? E ele responde para ela, magistralmente, né? Mas para onde você quer ir? Uma pergunta. E ela fala, não sei. Então, minha cara, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, como é que a gente está falando de sobrevivência do corretor, de crescimento do papel do corretor, de evolução do corretor, se o corretor ainda não sabe para onde ele quer ir, aonde ele quer chegar com o negócio dele? A gente está em 2020, há uns 16, 18 anos atrás, eu rodei o Brasil e fiz perguntas para vários corretores de vários estados diferentes sobre planejamento estratégico. Eu começava a minha entrevista assim, você tem planejamento estratégico da sua corretora? Você chutaria qual o percentual de corretores que respondeu para mim que sim? Chuta. 100%. Ah, Rodrigo, você está brincando. 100%? 100%. Juro pelo meu filho. 100%. Todos eles, todos. A questão era quando eu falava, tá,
Vamos dar uma olhada para ver como é que a gente pode... Não, Rodrigo, ó, eu vou te contar. Tá aqui, ó. Tá aqui. Ou seja, não tinha. Não tinha uma definição estratégica. A corretora de seguros é um negócio, é uma empresa, não importa se é a corretora do eu sozinho, se você atua de forma individual ou não, mas é um empreendimento. E todo empreendimento tem que ter a sua estratégia. Então eu tenho que ter os objetivos claros definidos e o mix com o qual eu vou trabalhar. Senão, como é que eu quero me aproximar do meu cliente se eu não sei nem direito quem são os meus clientes? Nem sei direito quem são as pessoas com as quais eu quero me conectar. Próximo passo, e esse para mim é extremamente crítico e eu preciso colocar um dedinho na ferida com relação a ele. Análise de carteira. Identificar oportunidades na carteira para fazer cross-sell, upsell e downsell. E por que é um dedo na ferida? O mercado de seguros, eu já passei por vários desses momentos, ele tem vários modismos, várias modas, que me incomodam bastante. Uma dessas modas, que está agora no ar, é a questão do lead. Não! Você tem que gerar lead. Não! Você tem que investir em marketing digital. Não! Tudo isso, claro que é válido, muito, muito válido, mas é fase 2. A fase 1 tem que ser feita antes. A fase 1 começa por você analisar a sua carteira de clientes, identificar quais são os clientes que estão ali, que têm possibilidade, oportunidade de contratação e necessidade de contratação de novos produtos. Identificar as necessidades, ver quais as informações que você tem desses clientes e fazer a venda dentro da sua carteira. A tua melhor fonte de receita é a tua própria carteira, porque ela age em duas frentes. Além de você conseguir maximizar o teu resultado, você fideliza o teu cliente. E eu estou preocupado com postagenzinha de Facebook patrocinada. Para! Estou preocupado em escrever textos de inbound marketing para atrair cliente. Sabe quem você atrai quando você escreve textos maravilhosos e artigos? Sabe quem você atrai para fazer a leitura? É o outro corretor, que quer aprender mais sobre o tema. É ele que vai lá e lê. Mas qual é o percentual de cliente que acorda e fala, nossa, hoje eu vou tirar o dia para ler alguns artigos sobre seguro residencial. Deixa eu sentar aqui, que eu quero aprender mais sobre. Olha, essa corretora é boa, olha o que ele escreveu. Nossa! E você colocou tempo, esforço, dinheiro para fazer aquilo, e ele não vai fazer isso que você está esperando dele. Agora você pega um outro corretor que está entrando no mercado, fala, eu quero me especializar mais em seguro residencial. Deixa eu ver o que tem aqui na rede sobre, olha que artigo fantástico. Nada demais em a gente ajudar a concorrência. Nada demais. Eu acho que a concorrência, quando ela se ajuda, ela faz o mercado crescer. Começa por aí. A questão é eu ter a expectativa de gerar negócio que não vai gerar. É eu investir um capital nisso que não vai ter um retorno. O retorno vai ser muito baixo. Não sou contra marketing digital, de forma alguma. Só acho que o primeiro momento é fazer o básico. É fazer o arroz com feijão. É se reconectar com os seus clientes. É se reaproximar dos seus clientes. E isso não tem sido feito. Eu estou deixando de lado essa grande oportunidade para investir em coisas que não vão trazer um resultado a curto prazo que eu estou esperando. Vejo corretores investindo 10, 20, 30, 40, 50 mil. Quando você olha para a carteira dele, o cliente tem um produto e nunca foi sequer visitado ou questionado sobre a possibilidade de precisar de outros produtos. Então, antes de olhar para fora da sua carteira, olhe para dentro dela. Analise a sua carteira, se reconecte com seus clientes, se reaproxime dos seus clientes. Faça esse processo de relacionamento, de contactá-lo não para vender, mas contactá-lo para lembrá-lo que nesse momento que ele está trabalhando dentro de casa, caso ele precise, ele pode acessar a assistência dele. Outro dia eu estava numa reunião com a diretoria de uma seguradora e a gente estava falando, né? Por que o cliente usa tão pouco assistência? Sabe por quê? Porque ele não lembra que tem. Ele não lembra que tem. Quem vai lembrá-lo? É a seguradora? Ou você pode fazer isso? E ele que está em casa durante tanto tempo, por que não? Eu lembrá-lo que ele pode utilizar essa assistência, inclusive, se ele precisar, ele pode fazer um upgrade do plano dele, e aí vem o meu upsell, aí vem a melhoria do produto que pode ser oferecido para ele.
E a partir desse relacionamento sendo desenvolvido, eu começo a ter a liberdade de falar de outros produtos. O seu cliente, ele não sabe que você pode vender outros produtos. Não se surpreenda com isso. Ele não tem ideia. A tecnicidade no mercado de seguros é tão grande que para ele não faz lógica nenhuma que um vendedor de seguro de automóvel possa vender um seguro de vida, ou um fiança locatícia, por exemplo. Para ele são coisas completamente diferentes. Então você precisa contar isso para ele. E para você contar, não é contar para todo mundo, é contar para ele. Não é fazer postagem, não é para contar para ele. E o que você vai fazer para contar para ele? Que ação você vai tomar para se reaproximar dele? Para reaparecer na vida dele? Para mostrar para ele que ele pode sim contar com você. Que ele pode sim procurar você na hora que ele precisar, mas sem medo de, entrei em contato com o meu corretor, sabe como é que é, né? Acabei comprando um produto, é sempre assim quando eu ligo para ele. Não é o papel do corretor. Não é o papel de um profissional consultivo que está ali para oferecer soluções. Quando a gente fala de oportunidade de cross-sell, venda cruzada, upsell, melhoria de produto e até necessidade de downsell, diminuição de produto, vem um outro ponto que eu não posso deixar de lado. Como fazer isso? Como conduzir de fato a venda para o meu cliente? Eu tenho sido demandado bastante para falar sobre um tema chamado Spin Selling. Não sei se você já ouviu falar. Spin Selling é uma metodologia de vendas que segue uma sequência de perguntas que, ao final, o teu cliente chega à conclusão de que ele não pode ficar sem aquele produto. Para explicar, geralmente eu dou o seguinte exemplo. Imagina que você está há alguns dias meio estranho. Está rasgando dinheiro, está falando sozinho, trocando o dia pela noite. Né? E aí você fala, nossa, tem uma coisa esquisita, vou no médico. Aí você vai no médico e fala, doutor, então, estou rasgando dinheiro. Falo sozinho, né, umas vozes aí que eu escuto. Aí ele vira para você e fala, meu filho, é simples. Tá doido. Pirou. Ele fala, o quê? O senhor está falando que eu fiquei maluco? Nem pensar, o senhor está doido. Quem está doido é o senhor. Quem é o senhor para dizer que eu estou maluco? Quem é o senhor para ter a coragem de dizer que eu estou maluco? Eu sei o que é ser maluco, eu não sou maluco. Aí você sai e vai em outro médico. Aí você chega no outro médico e ele fala, meu filho, me conta um pouco sobre essas coisas. Aí você vai contar. Aí ele vira para você e fala, então, você já viu alguém rasgar dinheiro? Não. Mas já brincou com isso, né? Quem rasga dinheiro é o quê? Já ouvi, o pessoal fala que quem rasga dinheiro é... Doutor, eu estou maluco, doutor. Doutor, eu pirei. Não precisa nem ter vindo aqui. Não sei nem porque eu paguei o senhor. Olha a conclusão que eu cheguei. Eu pirei. E aí, doutor, o que a gente vai fazer para resolver isso? O bom médico, ele não precisa nem falar o diagnóstico. Ele fez o cliente entender aquilo que ele tinha. E ele chegou a essa conclusão. Porque era um tema extremamente delicado. Claro que é uma brincadeira, é uma analogia apenas. Mas é para você entender que no processo de vendas, quem tem mais confiança durante o processo não é você perante o seu cliente. É ele perante ele mesmo. Ele confia muito mais nele do que em você. O Spin Selling, e as letras, eu vou falar rapidamente sobre elas. O Spin Selling, ele parte do princípio que uma sequência de 4 tipos de pergunta vão ajudá-lo a conduzir o seu cliente a chegar à conclusão daquilo que ele verdadeiramente precisa. O S vem de perguntas de situação. Qual é a situação dele atual? É casado, não é? Tem filhos? É provedor financeiro? Onde os filhos estudam? Aonde ele mora? Qual é o projeto de vida dele? É eu entender a situação. Quando eu vou para o P, eu começo a falar de problemas. E falar de problemas no mercado de seguros é muito interessante, né? Porque o problema no mercado de seguros que você vai solucionar para o seu cliente, nunca ou raramente é um problema presente. Ele é um problema futuro. Futuro incerto, que é definição de risco, né? Então é um problema lá da frente que você não sabe nem se ele vai ter. Mas você tem que falar sobre o problema. Ele tem que entender que se o risco vier a se concretizar, o problema pode ser muito grande. Como o fato dele ser provedor financeiro da família dele. S, P, I. Implicação. Eu costumo brincar que é o lado negro da força. É o lado Darth Vader. Você leva ele para uma bad vibe. O que é a bad vibe? O que é a vibe ruim desse processo? É você fazer ele vivenciar
o fato do risco ser concretizado. Então, se você como provedor financeiro vier a faltar, como é que você imagina a situação da sua família? Descreve para mim o que você está vendo. E ele vai sentir aquela dor. E logo depois da bad vibe, aí você vai entrar na onda boa, né? Aí você vai mudar as coisas. E você vai virar para ele e falar, então imagina que a gente tenha uma solução para esse problema. E que quando você, como provedor financeiro, vier a faltar, a sua família não vá passar por necessidades. Como é que seria isso para você? E aí ele estava imaginando a coisa ruim e agora ele vai imaginar a coisa boa. Ele fala, ó, cara, isso é legal. É exatamente isso que eu preciso. Mas como? Não tem nada. Ah, tem. Ah, tem. E aí que você vai entrar. Aí que vai sair o vendedor da cartola e vai apresentar o produto para ele, com toda a pompa e circunstância. Ou melhor, vai apresentar a solução daquele problema para ele. Isso é a metodologia SPIN. Não ganho nada para fazer propaganda, mas compra o livro, vai. Não baixa PDF não, na boa, né? Vamos, né? Por favor, né? Compra o livro, SPIN Selling. Acho que eles nunca venderam tanto, porque o quanto eu tenho falado desse livro, porque eu acho que, inclusive, para a próxima década já vai se acostumando, tá? Autodidatismo é uma das competências bases para você. Aprender sozinho também, porque você também não pode deixar de aprender de forma mais explícita. Estudando na ANS, por exemplo. Isso foi só um comercial, mas caía bem ali o merchan. Mas é claro que vale. Quais os cursos estão disponíveis? Eu fico muito preocupado. Ano passado eu rodei o Brasil pela escola fazendo um curso chamado Mega Vendas. Eu falava sobre isso tudo, só que de uma forma bem ampla. 2 dias de treinamento e pesado. Pesado, quase uma imersão. Gente, alguns lugares a gente não fechou turma. Curso voltado, desenhado especificamente para corretor de seguros. Em outros lugares, a gente teve que fazer 2 turmas. Agora, teve estado? Não teve. E a divulgação a mesma. Então não dá para a gente querer fazer diferente, obter resultados diferentes, como aquela frase atribuída a Einstein que vocês viram aqui. Não dá para eu querer obter resultados diferentes se eu continuo fazendo tudo igual. Sai, Gabriela. Você tem que mudar. Você tem que fazer as coisas diferentes. É a dor da metamorfose. Mas você tem que vivenciar essa dor. Então, o SPIN Selling é uma forma de você se aproximar do seu cliente e fazer uma venda dentro de uma sequência, onde ele chega à conclusão daquilo que ele realmente precisa. E por último, nessa sequência, para você encerrar, o último ponto, para você realmente se conectar com o teu cliente, é presença. Deixa de ser corretor Doril, vai. Volta a se aproximar da tua carteira de clientes. Se aproximar da tua carteira de clientes pode passar por conectar ele no Instagram e dar uma curtida na foto dele. Fazer um comentário. Ah, pô, que legal essa viagem, que legal, quero conhecer esse lugar. Fazer ações simples. Não estou falando de gastar dinheiro. Ações simples, com aqueles clientes que realmente valem a pena para você e que você entende que essa proximidade é não só válida, mas como extremamente necessária. Então trabalhe em cima disso. Dessa forma, você vai conseguir se reconectar. E para a gente encerrar a nossa palestra, porque se deixar eu vou, né? Quem me conhece aí deve ter aluno meu, deixar, falo a beça. Para a gente encerrar, eu quero pegar uma frase, eu gosto muito de frases de música, né? De Renato Russo, então tem várias. Inclusive eu digo que o meu mantra é quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Eu adoro a simplicidade das coisas. Quanto mais simples, uau, que fantástico. Não tem que enfeitar o pavão. Vai para o arroz com feijão, faz o básico. Você já vai ver a baita diferença que vai fazer. Senta, planeja. Imagina você daqui lá na frente, o que você quer, o que você tem que fazer hoje para poder chegar lá. Lista as ações, um backlog de ações, um plano de ação. Ah, mas eu não sei se é assim. Faz e testa. Se der certo é porque era assim. Se der errado é porque não era. Mas pelo menos você fez. Você saiu do lugar onde todo mundo estava. Então, tenta, mesmo que seja mais simples. Então, para a gente encerrar esse nosso papo, que eu espero que tenha incomodado você, eu não venho trazer conforto, eu venho trazer incômodo, isso é fato, né? As pessoas que me conhecem sabem disso, mas com muito entusiasmo, muito amor ao mercado, porque eu entendo a importância desse mercado para a sociedade. Mas uma última frase de Renato Russo: o futuro não é mais como era antigamente. Entendeu o peso? O futuro
não é mais como era antigamente. E não é por causa da pandemia, não. É por causa de todas as mudanças que o nosso mercado, todos os mercados e toda a sociedade vai ter. A velocidade, ela é exponencial. Ela é uma PG, uma progressão geométrica. Lembra disso? Então, ou você se adapta a essa velocidade, ou acabou o mercado para você. Então, fica atento. Se você está incomodado, é porque a minha palestra surtiu o efeito que eu queria. Muito obrigado. Me segue nas redes sociais, @rdmaia, Rodrigo Maia, mas o outro, né? Por favor. E curte lá a Escola de Negócios e Seguros. Vai ser ter um prazer ver você lá. Quem sabe assistir uma aula, a gente trocar uma ideia lá em sala de aula. Vai ser um prazer ter você lá. Muito obrigado. E agora eu deixo com o pessoal da Educa Seguros. Valeu!